O Dr. Armando Ferrer tem uma história bonita de caminhada, né? Com esses cabelos brancos que nem os meus, né? A senadora Rose, com certeza não. Com certeza não. Eu e ele, cabelo branco, eu e ele. Mas a senadora Rose, ela foi constituinte comigo, eu sempre lembro isso. E foi uma constituinte muito competente, muito preparada, e trabalhávamos juntos, né? Nós tínhamos uma frente, naquela época, PMDB, PT, era MDB na época, não? MDB, né? E tinha o MUP, né? Movimento Unidade Progressista do PMDB, um bom tempo. Mas hoje eu refleti que de lá para cá, muita coisa mudou. E claro que nessa reflexão eu vejo principalmente preocupações muito acentuadas em duas questões: na reforma trabalhista e também na reforma previdenciária. A reforma trabalhista aqui aprovada, ela fere a Constituição em diversos artigos, tanto que juízes, promotores, procuradores, ainda hoje eu falava, auditores fiscais do trabalho, falava com alguns deles, participei de um ato com mais de 1.000 líderes desse setor, lá no Nereu Ramos, e claro que lá o debate foi a reforma da Previdência, mas hoje reunia com outro grupo aqui mesmo, no cafezinho do Senado, e percebo que muitas das questões que foi aprovada naquela reforma não serão implementadas. Vi recentemente uma publicação do Ministério do Trabalho, onde o Ministério do Trabalho dizia que, pelo menos, não estava havendo desemprego. E o relatório apontava que 20.000 pessoas perderam o emprego, mas outras 20.000 entraram com trabalho intermitente e com contrato, aquele autônomo exclusivo. Isto, além de não ser bom para o povo trabalhador, repercute também na Previdência. Porque contrato autônomo exclusivo, nós sabemos que eles acabam não pagando a Previdência como deveria. E sabemos também que o trabalho intermitente vai na mesma linha, porque o camarada trabalha algumas horas em alguns lugares e não vai pagar a Previdência. Tanto que, se ele não tiver número de horas suficiente correspondente ao salário mínimo, ele terá que pagar a parte do empregado e do empregador para complementar o valor do salário mínimo. Não vai fazer. Não vai fazer. Quem ganha menos que o salário mínimo, com o mês de trabalho, e não vai dar parte daquele salário para pagar a Previdência, é tão grave. Se ele trabalhar 17 horas, 2 horas por dia, enfim, no fim total deu 17. Ele vai ter que pagar e não vai receber nada para ele ter direito à Previdência. Não vai pagar. Falo tudo isso para falar sobre a Previdência. Foi um dia hoje muito exaustivo, mas importante. Eu, às 8h15 da manhã, falava pelo sistema internet, redes sociais, para todo o Brasil, das minhas preocupações, com uma participação intensa de brasileiros, sobre a Previdência, onde eu estava apresentando essa cartilha CPI da Previdência, Ousadia e Verdade, senador Paulo Paim, presidente da CPI. E aqui já na primeira página eu estou ao lado do relator, senador Hélio José, e aqui eu faço um resumo do que foi o relatório da CPI. A audiência começou às 9 horas, terminou às 2h10 da tarde. Me desloquei para a Câmara dos Deputados. Lá presidi um outro evento lá lotado, na CCJ, em torno de 400, 500 pessoas, também sobre a CPI da Previdência, e lá também eu falava sobre a cartilha, e nos dois eventos me acompanhou o relator, o senador Hélio José. Independente dos números que nós mostramos e provamos, onde está o problema da Previdência?
Por exemplo, dívida ativa pronta para ser executada, hoje a União tem correspondente a R$1 trilhão. Dívida ativa, pronta para ser executada. A Previdência fica em torno de 700 bilhões. E a pergunta que não quer calar, por que não se executa? Claro que quando eu falo em dívida ativa, claro, eu faço uma retrospectiva, como eu sempre disse aqui. Eu busquei os 20 anos num caso e 15 anos no outro. E os dados que nós apresentamos, por exemplo, demonstra que poderíamos ter um superávit de em torno de 2 trilhões e 200, 2 bilhões e 127, mais claro, bilhões, se nós tivéssemos seguido a cartilha dos constituintes. Olha, estou falando um panorama geral. Nós, constituinte, a senadora Rosa estava lá comigo, nós botamos lá que, para a Seguridade Social, não era só a contribuição de empregado e empregador, é de empregado, empregador, tributação sobre lucro, sobre faturamento, PIS/PASEP, jogos lotéricos, e ainda quando vende por exemplo, uma casa, quando vende, uma parte tem que ser pagar a Previdência. Toda compra e venda, uma parte vai pagar a Previdência. O procurador de São Paulo, doutor Paulo Penteado, eu trabalhava que, se tudo fosse feito como manda o figurino, e não tivéssemos, tudo da Constituinte para cá, né? Que não tivéssemos esses refis, se não tivéssemos esse perdão de dívida, se não tivéssemos a sonegação, a fraude, o desvio do dinheiro para outros fins, eu trabalhava até com 8 trilhões. Eu me surpreendi que hoje, na Comissão de Direitos Humanos, ele foi um dos principais oradores, ele disse, não, os cálculos atualizados pela taxa Selic daria em torno de 10 trilhões que nós teríamos que ter na Seguridade Social. Não tem. Tem um dado que também é surpreendente, né? É a chamada apropriação indébita. Então, os auditores fiscais fazem baseado nas planilhas do próprio Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Apresentaram na CPI e apresentaram hoje de manhã. Dá 30 bilhões por ano, que é confiscado do trabalhador automaticamente, tirado da folha, e não é repassado para a Previdência. A sonegação, nós provamos lá, e hoje, desde procuradores da Fazenda, promotores, procuradores, auditores, todos afirmaram que um dos maiores problemas do país é a sonegação. É pior que a corrupção. Se eles tivessem estrutura para combater a sonegação, estaria resolvido o problema, segundo eles, da Previdência, da saúde e da assistência. Se tudo isso é verdadeiro, se a DRU, desde que ela foi criada até hoje, aí eu, claro, pego todos os governos, dá mais ou menos 1,5 trilhão, só a DRU. E o dinheiro não voltou, por isso que eles alegam que tem déficit. 1,5 trilhão daqueles recursos que a União pode deslocar do orçamento e destinar para onde bem entende. Pelo menos todos que falaram na CPI admitiram que o dinheiro não volta. A preocupação de nós todos vai na linha de que não haja essa votação. Eu acho que, pelo menos percebo entre os senadores, a sua ampla maioria, parem com essa história de terrorismo com o povo brasileiro, ameaçando que vai haver a reforma. Antes era 49 de contribuição. Diziam que não teria prejuízo nenhum. Eu vinha para a tribuna e dizia, pô, mas 19 anos a mais de trabalho para a mulher não é prejuízo? Agora baixaram para 40, mas é 10 anos a mais. Porque hoje a lei clara, a Fórmula 85-95 aprovada há mais de 5 anos, mulher se aposenta com 30 de contribuição, homem com 35. Idade.
mulher com 55 e o homem com 60. Ainda com o arremedo que estão apresentando, porque o primeiro era 65 para ambos, agora é 62 mulheres, 65 o homem vai ter no mínimo 5 anos a mais na idade e a mulher 7 anos a mais na idade. Se compararmos com aquilo que se falava antes. Então, a mulher é que mais perde em todas as hipóteses. Todas as hipóteses. No tempo de contribuição e também na idade. Ela é que vai mais perder em relação àquilo que é hoje, que é a fórmula 85-95. Um outro dado que é assustador é quando eu vejo alguém falar, não, mas é 15 anos, não tem nada a ver. Contribuição é receber o benefício mínimo e ainda uma parcela. Os números que temos que trabalhar é qual é o tempo de contribuição e qual é a idade. O tempo de contribuição, na segunda metodologia do governo, qual é que é? Mulher, 40 anos, de contribuição, 62 de idade. Homem, 40 anos de contribuição e 65 de idade. Então, há uma alteração grande e revogam a fórmula 85-95, que é a melhor fórmula que nós construímos junto, aqui nesse parlamento, todos nós, foi aprovado por unanimidade, a fórmula 85-95, que as pessoas escapam, então, do fator, que alguns dizem, não, mas o fator não existe mais. O que existe é a fórmula 85-95, porque ninguém vai usar o fator. O fator está lá na linha de fundo, jogado lá no escanteio, na sarjeta, porque quem vai deixar de se aprovar pela fórmula, de se aposentar pela 85-95 e vai usar o fator? Claro que não vai. Claro que não vai. Depois dizem que o trabalhador rural não terá prejuízo. Terá. Todo mundo sabe que, passada a emenda constitucional, poderá, por lei ordinária, ir para a contribuição individual e não mais pelo talão de nota, que abraça, que abarga toda a família. Uma outra questão que também me preocupou muito e hoje foi confirmado por todos que falaram naquele evento, e aqui na cartilha, tudo isso está aqui na cartilha, e a cartilha é pública, quem quiser que conteste. Eu estou orientando as entidades a publicarem a cartilha. Publiquem, é só entrar, paulopaim@senador, enfim, entra na minha página, está lá a cartilha, pegue e reproduza, pode botar o nome em cima, inclusive. Deputado tal, senador tal, é que patrocinou essa cartilha. E aqui no final, senadora, e vejam, eu aqui não estou fazendo nenhum ataque individual, e muito menos para esse ou aquele setor da sociedade. Eu estou apenas dizendo que, na cartilha, a gente não só viu onde estava o furo da bala e o que nós temos que fazer. Então, quais são as recomendações que a gente deixou na cartilha? Cobrar os grandes devedores. Agora mesmo o senador Pimentel me dizia que só a JBS, em matéria de refis, recebeu um lucro de mais de R$1 bilhão. O senador Pimentel aqui, ele está atualizando e ele vai vir falar na tribuna sobre os refis. Só a JBS teve um ganho nesses refis de R$1 bilhão. O que a CPI recomendou? Cobrar os grandes devedores, que são principalmente bancos, aqueles que estão de olho para pegar a previdência privada, e tanto que as previdências privadas estão bombando aí. As pessoas estão pensando que vai passar essa reforma, não terão mais direito de se aposentar, vão caminhar para a previdência privada, que, infelizmente, eu tenho que dizer, se essa reforma passar, muita gente vai por esse caminho. Fortalecer os órgãos de fiscalização e controle, o que nós chamamos que o problema é de gestão, e dar instrumento para executar e cobrar os grandes devedores. Combater a fraude e a sonegação. Tem o professor Catani, do Rio Grande do Sul, um mestre, um estudioso. Ele chega no seu livro, Rico, Podre de Ricos, eu já falei na tribuna uma vez, ele diz o seguinte:
a sonegação é pior que a corrupção. Porque a corrupção, de uma forma ou de outra, ali, de repente descobre, pega um, pega outro e tal. Mas a sonegação, o cara sonega, não paga e usa instrumento que, em tese, ele burlou a lei e sai surfando. E são bilhões e bilhões e bilhões que desaparecem na sonegação. Ele chegou a dizer que até 100, 20, 30, 50 vezes a sonegação é pior que a corrupção. Veja, e é um professor que me liberou a dizer o nome dele, porque ele me deu o livro com um autógrafo, inclusive, e eu estou convidando ele para vir fazer uma palestra aqui, inclusive na Comissão dos Direitos Humanos. E eu fui para um debate, senadora, com os empresários numa TV. Fala para cá, fala para lá. Eles reconhecem que nos governos anteriores nunca ganharam tanto dinheiro, tal, banco, empresários e tal, mas que depois, no segundo governo, enfim, no fim do último governo Dilma, a coisa não era bem assim, então. E daí fala para cá, fala para lá, tudo ao vivo, né? Eu digo, mas quem é que sonega? Perguntei para eles. Quem é que são os sonegadores? Não é o trabalhador que sonega, né? O trabalhador não tem como sonegar. Como é que ele vai sonegar? Ele não tem o que sonegar. Quando ele compra alguma coisa, ele está pagando. Quando ele recebe o salário, tudo é descontado ali. É imposto de renda, é previdência, é isso, aquilo. Sim, sistema mais, tudo desconta ali. Então, quem é que sonega? Se a sonegação é pior que... Não tem que ter corrupção, mas não tem que ter também sonegação. Esse professor chega a dizer para mim, claro, força de expressão talvez, que a sonegação chega a ser 100 vezes pior que a corrupção. Mas eu digo que se fosse 10 vezes, já eu seria o fim do mundo. 10 vezes mais que a corrupção. E eles reconheceram que quem sonega são os grandes. É os grandes que sonegam. Por isso que a sonegação continua viva, infelizmente. Mas vamos lá. Fazer auditoria da dívida pública seria um caminho. Revisão do modelo atuarial para provar efetivamente onde está o problema. Compensação em relação aos benefícios sociais. Revisão do benefício da prescrição em 5 anos. Olha, pouca gente sabe nesse país que os grandes devedores, olha o que diz aqui. Revisão dos benefícios de prescrição depois de 5 anos. Passando pelo menos para 15 anos. Só prescreve depois de 15 anos. Fim da desonegação e desvio de recursos. Essa desonegação que eles dão aí e vem dando, né? O cara pagava 20 sobre a folha, passou a pagar 1,5, passou a pagar 1, pagou 2. E uns não pagam nada. E foi garantido a eles não pagar mais nada. E não gerou um emprego a mais, essa tal desonegação sobre a folha. Pois tem sugestão no campo da legislação, proposta de emenda à Constituição, que impeça que o governo retire recursos da Previdência. Essa aqui, casualmente, eu apresentei ela em 2003. É uma PEC que diz só o seguinte: o dinheiro da Seguridade Social, saúde, assistência e previdência, não pode ser destinado para outros fins. Mas se eu apresentei em 2003, não tem jeito de aprovar. Não anda, não aprova. É que nem aquela história de tributar as grandes fortunas. Apresentei 3, 4 vezes já, mas não passa nem perto. Cai na primeira comissão, já cai. Esta aqui é a mesma coisa. É a PEC 24, de 2003. 2003, nós temos em 2018. E não tem jeito dela ser aprovada. Recomendamos a criação do Conselho Nacional de Seguridade Social. Recomendamos a extinção da DRU. Olha, de tanto nós falar da extinção da DRU, eu vi falar já que o relator da reforma está chegando à conclusão, até ele, de que talvez seja uma das saídas acabar com a DRU, esses recursos que são retirados da Seguridade, desde que foi criada, era 20%, passou para 30%, já está mais de 1,5 trilhão. Enfim, senador Rose, pode ver que de forma muito tranquila, foi assim meu dia hoje. Falei bastante das 9 horas até as 2 aqui na CDH. Depois fui para a CCJ da Câmara, falei das 2. Nós falamos, claro, não fui só eu que falei. Falamos, começou 2 horas, o debate se estendeu até a tardinha. E eu vou remeter para cada senador. Cada senador, além de receber pela internet, vai receber uma cópia
desse mini-relatório da Previdência. E aqui eu termino, senador. Aqui, na parte de trás, eu só escrevi o seguinte: a CPI mostrou a verdade. A Previdência é superavitária. O relatório é cirúrgico ao apontar que o principal problema é de gestão, má administração, anistias, sonegação, desvios, e que eu já falava antes, inclusive essa questão que eu mais destaquei aqui, que foi a questão da sonegação. Presidente, eu termino só fazendo um apelo a todos os deputados que talvez estejam me ouvindo, vão ouvir ainda essa minha fala. Parem de fazer terrorismo, aqueles que estão fazendo. Vamos debater essa reforma o ano que vem, com um governo legitimamente eleito, presidente, vice, um novo Congresso. Vamos aprofundar com esse relatório a questão da gestão e vamos deixar o brasileiro passar o ano, pelo menos percebendo que não haverá mais essa ameaça permanente que vão acabar com a aposentadoria dele, porque se essa reforma for aprovada, é o fim da aposentadoria. Era isso, presidente, agradeço muito Vossa Excelência e fica aqui o compromisso. Quem precisar da cartilha, fale com o meu gabinete e para o senador.